Feliz Páscoa, senhoritas e senhoritos, Feliz Páscoa para todos vocês e para as famílias dos senhoritos e das senhoritas. Cara, tô de volta mais descansado, né? Tirei uns dias de folga, fiquei uma semana praticamente sem assistir qualquer partida de futebol, o que foi uma delícia, né? Já que são tantas partidas que a gente tem que assistir para trabalhar com isso, o que também é uma delícia, mas tudo que é demais acaba cansando. Enfim, tô voltando renovado, um pouco menos pálido, né? Peguei um solzinho na viagem que eu fiz e com alguns quilinhos a mais, né? Percebe-se, né, nas bochechas especialmente, que parecem gostar muito de abraçar qualquer gordura adicional que eu coloco no meu corpo. Gente, esse vídeo eu imagino que seja longo, porque tem muita coisa para falar dessa rodada. Uma rodada em que teve tantos gols. Aliás, essa edição da Premier League com a média de gols por jogo mais alta da história da competição, né, da fase moderna do futebol inglês, de 92 para cá, o que é algo bastante interessante e que movimenta bastante, enfim, né, placares com muitos gols sempre chamam a atenção. Não significa necessariamente que o jogo foi bom, mas que pelo menos ele teve um entretenimento, já que todo mundo assiste ao futebol para ver gol em algum momento, né? E é curioso que justamente nessa edição da Premier League, numa rodada no fim de semana com tantos jogos cheios de gols, a partida que trazia, né, o grande glamour enfim, colocada como uma das finais antecipadas que a gente teve nessa edição da Premier, não tenha tido nenhum, né? E com ataques tão pujantes como os de Arsenal e Manchester City, enfim, é um empate com um claro vencedor, que é o Liverpool, que será tema daqui a pouco aqui do canal. Eu abro falando da partida que eu assisti em loco aqui no Etihad Stadium. Um empate que acaba sendo melhor para o Arsenal, evidentemente, do que para o Manchester City, né? Se tem alguém para olhar para o copo meio cheio, é o time do Mikel Arteta, que teve uma estratégia que, gostem ou não, funcionou quase que perfeitamente, né? Uma defesa que normalmente já é quase que intransponível. É a melhor defesa da Premier League, é a defesa que menos concede chances aos adversários, e isso muitas vezes é um dado melhor para você analisar uma defesa do que simplesmente apenas os gols sofridos, e o Arsenal tem esses dois dados, e que hoje conseguiu praticamente anular o ataque do Manchester City com algo que é muito interessante de ver em ação da perspectiva defensiva, que é você conseguir, ao mesmo tempo que marcar, fazer pressão alta, é você ter um bloco baixo, né? Você conseguir marcar a área adversária e não permitir que o adversário entre a sua própria área. Não é simples, hein? Ainda mais quando você enfrenta o Manchester City aqui. Cara, é o primeiro ponto conquistado do Mikel Arteta contra o Guardiola nesse estádio. Antes eram 5 jogos e 5 vitórias do Pep. Então é algo muito grande que o Arsenal fez aqui hoje, por mais que o método ele tenha sido, às vezes, de furar a bola. Enfim, cara, eu julgo menos do que avalio, no fim das contas, a execução de um plano muito bem definido, que era sair com 1 ponto ou com 3, caso uma bola vadia pintasse por ali. E pintou, né? O Trossard poderia ter tocado para o Martinelli para o Arsenal sair ainda mais feliz daqui, mas enfim, não aconteceu. O que eu acho interessante, daqui a pouco eu vou trazer, não vou trazer agora então, porque daqui a pouco eu quero entrar em outro tema, um tema um pouco mais filosófico, do porquê eu acho que esse jogo foi chato, um pouco entediante, especialmente no primeiro tempo, que foi muito entediante. Mas antes eu quero, ainda nessa perspectiva, né, nesse prisma de como você, sendo Arsenal, tem que abrir mão da bola, coisa que você tem o tempo todo em outros jogos, e como você executa esse plano com um time que não é acostumado a fazê-lo, e por outro lado, como que o City consegue entrar na área quando não tem praticamente nenhuma frecha. Enfim, fiz essas questões tanto para o Arteta quanto para o Guardiola, e eu trago aqui as perguntas e as respostas. Eu deveria, não estava mais com o microfone na mão, mas eu gostaria de poder ter perguntado para o Guardiola: e quem você escolheria para matar, né? já que matar algum jogador era a solução mais fácil. Enfim, o debate um pouco mais filosófico que eu acho bacana a gente trazer aqui é como que, às vezes, quando a gente tem o guardiolismo puro, né, do Guardiola contra um
acho que aprendiz é feio e é reducionista o trabalho do Arteta, mas claramente um cara que se inspira muito dessa fonte, né? Um foi auxiliar do outro, às vezes o jogo corre o risco de virar um handball sem finalização. Fica aquele U, né? Aquele U de um lado, e foi muito mais do lado do City hoje, porque foi quem teve mais de 70% da posse de bola, 72 contra 28, e às vezes de outro. Mas se fosse o contrário, né, teve um jogo na temporada passada, quando o City ganha no Emirates, que o Arsenal teve também, acho que quase 70% de posse de bola, e ficou nesse jogo de U. E o City foi um pouco mais mortal do que o Arsenal nos contra-ataques e conseguiu ganhar o jogo lá. O Arsenal não conseguiu ganhar, mas conseguiu um empate que é um ponto somado, não são 2 pontos perdidos, para o City ao contrário. Mas, então assim, é quase que um contragosto do guardiolismo, se é que eu posso entrar nessa celeuma que eu sei que toma conta dos debates teóricos nas redes sociais, especialmente no Twitter. É um contragosto que traz o futebol para o meio-campo e entrar na área por terra vira artigo de luxo. Né? Assim, tenta lembrar quando que o City conseguiu, com a bola no chão, entrar na área do Arsenal. Um pouco mais para o fim do jogo, mas antes disso quase nunca. O Arsenal a mesma coisa na área do City. Defensivamente os dois times foram muito bem em propostas muito diferentes. Né? Então assim, eu acho que traz para o jogo que, repito, era a menina dos olhos da rodada da Premier League, traz um certo grau matemático exagerado, um certo grau de detalhe que tira um pouco do jogo a natureza inventiva e a natureza de improviso e tudo mais. Então, assim, como nem tudo é perfeito, esse eu acho que é um contragosto bem claro aí do guardiolismo, se é que eu posso reduzir num rótulo como esse. E hoje a gente teve um exemplo muito claro disso, né? E se foi um vislumbre da Premier League pós-Klopp, né, da Premier League da temporada que vem adiante, a gente não sabe do que vai ser o Liverpool, quem vai treinar o Liverpool, e daqui a pouco eu vou falar desse assunto, é um vislumbre de algo que talvez nos faça sentir ainda mais falta do Klopp, porque é ele quem traz um pouco do caos organizado, não é um caos pelo caos, é um caos planejado, que traz um pouco do entretenimento e é um sopro de ar fresco, né? De algo diferente. Então, seria interessante a gente ter o surgimento de um terceiro, o novo treinador do Liverpool, porque eu não sei quem pode ser. Se for o De Zerbi, por exemplo, é mais um que bebe da fonte do Guardiola e que tem um jogo que tem algumas diferenças, claro, tem coisas autorais do próprio italiano, mas que, enfim, poderia trazer 3 clubes brigando pelo título com identidades muito semelhantes, quase que aquele meme do Homem-Aranha, né? Um apontando para o outro. Dessa vez, o Klopp ele traz, né, como sempre trouxe enquanto aqui esteve, que pena que se vai, algo diferente. Enfim, um pouco de digressão, uma divagação aqui para a gente não ficar só falando de número e etc. e tal. 0-0 melhor para o Arsenal. O Liverpool agora abre 3 pontos na liderança para o Manchester City, que é o terceiro colocado, e 2 pontos para o Arsenal, que é o vice-líder. Cara, para dar o tamanho, falando em número, já que eu trouxe poucos, do que o Arsenal fez aqui, foi a primeira vez em 2 anos que o City não marcou gol jogando aqui no Etihad Stadium. A última vez tinha sido contra o Sporting, no jogo de volta da Liga dos Campeões, das oitavas de final, em março de 2022. De lá para cá eram 57 jogos, sempre marcando pelo menos uma vez. E hoje o Arsenal conseguiu evitar isso. E é o fim do confronto direto entre o trio que briga pelo título, né? E apenas o Arsenal conseguiu vitórias. A gente teve nos 6 jogos anteriores, quer dizer, não, nos 5 jogos anteriores, o 0-0 aqui, né? O Arsenal venceu do City e venceu do Liverpool por 3-1. City foi 1-0 lá no Emirates. O City e o Liverpool empataram em 1-1 2 vezes e o Liverpool empatou com o Arsenal em Anfield. E é isso. E hoje tivemos o 0-0, então o Arsenal, no confronto entre os 3, foi o único que conseguiu vencer e venceu 2 vezes. Os outros ou empataram ou perderam. O novo líder. Vamos falar do time que tem, não dá para dizer a faca e o queijo na mão, mas o time que depende apenas de si
para ser campeão da Premier League a 9 rodadas do fim. Isso parece muito, mas não é tanto. E os 2 pontos de vantagem parece pouco, mas é muito. Considerando as margens tão finas entre um time e outro, é só você ver esses resultados aqui que eu citei dos confrontos diretos, perder pontos é a exceção. E se o Liverpool conseguir fazer o que geralmente faz e vem fazendo mais uma vez nessa temporada, ele vai ser campeão da Premier League pela segunda vez com o Jürgen Klopp. Faltam 9 rodadas, eu sei. Mas hoje conseguiu uma vitória que foi importante no momento e tomou um tamanho ainda maior depois do empate aqui, né? 2-1 de virada para cima do Brighton em Anfield, a vitória de número 300 de Jürgen Klopp no Liverpool. E foi uma vitória com o seu grau de emoção, com o seu grau de tensão, né? Repito, o Brighton ele sai na frente com um bonito chute do Welbeck. O Brighton criou oportunidades de gol, inclusive depois de tomar a virada e mais para o fim do jogo. Mas foi uma partida em que o Liverpool consegue, se não fazer uma partida brilhante, consegue criar oportunidades suficientes para dar ao resultado nenhum tom de injustiça. Né? O Brighton ele teve oportunidades, mas o Liverpool teve mais, e teve oportunidades mais claras, e teve gol bem anulado. Enfim, o volume de jogo ofensivo do Liverpool foi interessante. Destaque absoluto para mim para Alexis McAllister. O debate eu acho muito bom e o título vai dizer muita coisa. A melhor contratação da Premier League nessa temporada, para mim, até aqui, está entre o argentino, Declan Rice e Cole Palmer, que será tema daqui a pouco. Está entre os 3. Custo-benefício, o McAllister por 35 milhões, o que hoje em dia parece 2 centavos, ele sai na frente, né? Ele foi mais barato do que o Palmer, que foi 10 milhões a mais, e muito mais do que o Rice, que custou mais do que os outros 2 juntos. Mas enfim, é um debate que não termina aqui e que pode durar um vídeo inteiro, que provavelmente será tema de um vídeo depois do fim da Premier League, porque não é justo cravar agora. Mas o McAllister está nesse grupo e mais uma vez hoje foi importantíssimo e foi o principal jogador, articulador desse Liverpool, muito mais do que o Szoboszlai, por exemplo, naquele meio campo, e com um guarda-costas como o Endo, que está num segundo degrau ali de melhores contratações, também pelo custo-benefício especialmente, o McAllister conseguiu evoluir muito. Né? A chegada do Endo, ela faz o McAllister ser o que vem sendo, e o que foi hoje mais uma vez. O passe para o gol do Salah, meio gol é do McAllister, né? Aliás, o Salah hoje registrou o maior número de chutes que ele teve numa partida de Premier League desde que chegou ao Liverpool, marcou apenas um gol, mas foi muito ativo, enfim. Um Salah que, como sempre, né? Ele pode não fazer um jogo brilhante, mas ele marca ou assiste, e ele é o artilheiro do Liverpool na temporada disparado e é o vice-artilheiro da Premier League ali na casa, empatado com 16 gols com o Solanke e o Watkins, se eu não estou enganado, 2 atrás de Haaland com 18. Aliás, a partida do Haaland, não vou falar aqui, mas enfim, foi mais uma vez anulado, né? E pouco tocou na bola. O Liverpool, antes tem que resolver essa coisa tão importante que é ver qual título pode conquistar nesse fim da temporada. Claro, né? O cálice sagrado seria a Premier League e hoje depende apenas de si. E tem a Europa League também para competir. Depois disso, a gente tem que entender quem vai ter a deliciosa, porém dificílima missão de herdar o trono de Jürgen Klopp. E agora já sabemos que não será Xabi Alonso, que decidiu de maneira muito poética e bonita continuar no Leverkusen na próxima temporada, vai ganhar a Bundesliga, algo inédito para a história do clube alemão, e pode ganhar a Europa League, enfrenta o West Ham, né? O Liverpool enfrenta a Atalanta nas quartas de final. Podemos ter esse duelo na final, se não me engano? Eu acho que sim. Eu não vou lembrar do lado das chaves, mas eu acho que sim. Enfim, não será o Xabi Alonso, e aí a gente tem o De Zerbi como opção, e foi pela primeira vez que o Klopp conseguiu vencer o De Zerbi nos confrontos diretos. Então, no vestibular direto ali, o De Zerbi ele ganha muitos pontos, porque sempre conseguiu dificultar para o Jürgen Klopp. Sempre vendeu caro as partidas contra o Liverpool com muito menos recursos, né? Como o Brighton, que, enfim, foi quem andou com o McAllister para o Liverpool correr.
E a gente tem que ver qual vai ser essa seleção escolhida para uma estrutura de futebol que já está montada, e isso é muito importante, né? O Michael Edwards voltou e num cargo ainda maior, ele está na FSG e não apenas no Liverpool, mas claro, com o olho total para o futebol do Liverpool antes de expandir. Parece que a FSG quer fazer o que a Red Bull faz, o que o City Group faz, que é trazer mais clubes, né? Quer ser uma organização multiclube, e o Edwards seria o cara para ser o que o Soriano é aqui para o Manchester City. E chegou um diretor esportivo para ter um pouco mais a mão na massa ali, que é o Richard Hughes, que estava no Bournemouth há 9 temporadas, se eu não me engano. Fala-se muito do Rubem Amorim também, do Sporting. Enfim, são nomes interessantes e que nos debruçaremos sobre eles quando a coisa esquentar. Repito, o Liverpool tem muita coisa para viver antes de pensar nesse futuro, para além dessa última dança maravilhosa com Jürgen Klopp. Falando em maravilhoso, não dá para falar de Manchester United. Empate com o Brentford 1-1 fora de casa. Aqui, eu abandonei o barco Ten Hag, tá? Quem acompanha o canal sabe que isso é algo... É a primeira vez que eu falo algo nesse sentido aqui. Eu entendia e acreditava em certos pontos do desenvolvimento do trabalho do Ten Hag, e nesse momento eu abandono o barco Ten Hag. Acho que ele não pode continuar no Manchester United na próxima temporada, independentemente do que acontecer na Copa da Inglaterra, tá? O United deve jogar mais uma final de Copa da Inglaterra, né? Se for eliminado por Coventry City, deixa a decisão ainda mais fácil do Sir Jim Ratcliffe, novo dono do futebol do United, de demitir o Ten Hag ao fim dessa temporada. Mas, ali, ó. Ó quem tá ali. Não vai dar para ver com foco, mas tá ali o feliz João Castelo Branco. O cara é corajoso de cantar isso aqui dentro do estádio do Manchester City, né? Ah, mas não tem ninguém. Então de boa. Manda um beijo aqui, ó. Isso aqui é um ídolo, hein? Não só meu, como de todos vocês. Eu sou fã do canal também. Não, você é um lindão. Tomamos uma ontem, né? Algumas. Dizem. Então, assim, eu acho que o Ten Hag não pode continuar. Cara, beleza, o United teve muitas lesões e ainda tem muitas lesões. E eu entendo que isso é algo importante e necessário de ser destacado. Mas não é o único treinador que teve isso, cara. Aliás, o Brentford vence o Manchester United. Empata com o Manchester United porque, enfim, teve cara de vitória e teve gosto de derrota por isso, para o Brentford, apesar de ter empatado no último lance. E eu vou me debruçar sobre isso daqui a pouco. O Brentford jogou com a linha de 4 defensiva reserva. Então, assim, as lesões não podem ser uma muleta eterna para o Ten Hag. É preciso lembrar, é preciso contextualizar, é preciso contemporizar algumas coisas, mas, cara, não dá para você sofrer 20 mais chutes do adversário todo jogo. Isso é impraticável. Isso não é um resultado de um bom treinamento. Isso é resultado de um treinador que não se comunica bem com o grupo, que não consegue extrair o melhor do grupo e que não consegue ter alguma coesão tática. Gente, a pressão alta do Manchester United é algo primitivo. Primitivo. Foram 31 chutes sofridos para o Brentford. 1 a cada 3 minutos. E o Ten Hag ainda tem, né, a coragem de dizer que isso não importa porque as chances são ruins, são chutes que não representam grandes oportunidades e que o que importa é o resultado. Declaração pobre, viu? Muito pobre. Gente, foram 4 bolas na trave do Brentford. Então, assim, E olha que curioso que é o futebol, né? A gente lembra muito bem que a transformação do Ten Hag, o que deu certo na temporada passada, começou numa goleada sofrida para o Brentford fora de casa, aquele 4-0. Naquele 4-0, o XG do Brentford, foi menor do que o desse 1-1. E o do United de hoje também foi menor do que aquele 4-0. Então, assim, o Brentford criou mais e marcou menos, e o United criou menos e marcou mais, em comparação à goleada sofrida de 4-0. Cara, o Mount volta de lesão
e faz o primeiro gol dele com a camisa do Manchester United, primeira partida dele dentro da Premier League desde novembro, e o Casemiro dá assistência voltando de um problema muscular, de uma reincidência da lesão que o deixou afastado por muito mais tempo. São boas notícias do departamento médico. Cara, eu não sei o que vai ser daqui para frente da temporada do Manchester United. Não me parece ter consistência para conseguir ficar no top 5 ou no top 4, né, que dará vaga para a Premier League, para a Liga dos Campeões dentro da Premier League. Mas mesmo que consiga, enfim, ganhar a Copa da Inglaterra, eu não acho que há elementos suficientes para que o Ten Hag permaneça no Manchester United. Não acho. Qual o nome ideal? Aí é outro assunto que precisa vir junto desse, se você trabalha na diretoria do Manchester United, que, como eu falei, está aplicando um vestibular para o Ten Hag. E eu já acho que ele deveria ter sido, já deve ter a decisão de que ele foi reprovado. O United está a 8 pontos do Tottenham, que venceu de virada dentro de casa o Luton Town, uma virada tão essencial em termos de tabela, em termos de pontuação, quanto agoniante, com a quantidade de quase gols que o Tottenham criou. Tá? Cara, a bola do do Brennan Johnson, eu acho, que ficou por milímetros de entrar, foi um negócio impressionante. Uma bola do que tocou nas duas traves. Então, assim, o Tottenham criou o suficiente para não sofrer e não ter que esperar até o fim da partida para conseguir o gol da vitória. Mas esperou e conseguiu ter esse gol saindo dos pés do agora quinto maior artilheiro da história do clube. Son chegou a 160 gols com a camisa dos Spurs, quase uma década de Son. Isso é um privilégio para o torcedor dos Spurs. O Son já teve futebol para ser pescado por clubes mais endinheirados ou clubes com sei lá, um Barcelona, um Real Madrid, né, que tem esse charme histórico especial, e o Son ficou. Eu acho bonito que ele tenha ficado, e que bom para o Tottenham, que bom para o Son, que continua fazendo gols e sendo importante. E ele marca no fim do segundo tempo, mesmo depois de ter sido o jogador do Tottenham que mais teve que se deslocar nesse retorno da data FIFA. Ele jogou com a Coreia do Sul, na Coreia do Sul, e depois na Tailândia, e veio para participar desse jogo e jogou até o fim e foi importante e decisivo para essa virada. Importante, repito, para a posição na tabela, para a pontuação e para não dar continuidade às impressões negativas da pancada que levou para o Fulham na última partida antes da data FIFA. Detalhe, hein? Primeiro sobre o Luton, ele marca gol pela 18ª rodada consecutiva e vem de mais uma derrota cara. Então o Luton não tem muitos pontos, mas ele tem uma campanha que eu acho admirável para o tamanho do clube, para o tamanho do orçamento, para o tamanho do pulo, né, de um clube que estava lá embaixo nas divisões inglesas e agora está na Premier League. Outro ponto é o protesto da torcida do Tottenham contra a retirada do desconto no preço do equivalente a sócio-torcedor, mais ou menos, né, que eles chamam de season ticket holder. Você compra a anuidade ali para você ter direito a ingressos, especialmente para a Premier League. O Tottenham tirou o desconto dessa anuidade para torcedores com 65 anos ou mais, o que irritou muito a torcida do Tottenham, que em certo momento do jogo virou as costas para o campo para protestar contra essa decisão da diretoria. Mas é basicamente você trocar torcedores que aparentemente têm uma lealdade grande, né, que devem ter anos e anos e anos como sócios ali, que é uma tradução ruim, tá? Mas enfim, como pagantes, por turistas que geram mais dinheiro porque eles vão ao estádio e compram camisa e, enfim, movimentam muito mais para além do ingresso do que um cara que vai todo jogo. O que é um problema. O que é um problema porque, enfim, o turista é importante e tem que ter o direito, isso a Premier League não é dos ingleses, mas o cara local ele precisa ter uma prioridade pelo menos e tem que se sentir abraçado pelo clube, e essa decisão do Tottenham faz com que essa faixa etária da torcida não se sinta dessa forma. E não é só o Tottenham, tá, que aumentou o preço dos ingressos e que tirou descontos. Em relação ao preço de ingressos, inclusive teve protesto aqui hoje da torcida do City contra o aumento de preço. Todos os clubes da Premier League aumentaram a anuidade e o preço dos bilhetes para a próxima temporada. Todos, sem exceção. Em meio a uma crise econômica que o país aqui vive. Uma crise econômica dentro dos padrões da Inglaterra, mas é uma crise econômica e o futebol continua tentando tirar mais dinheiro de torcedores que muitas vezes são tratados como clientes.
Rapaziada, 4-3 do Newcastle para cima do West Ham, o jogo com mais gols na rodada, 2 viradas e a virada final no final. Cara, que jogo maravilhoso e que jogo com um entretenimento ali constante, até quase que literalmente o último minuto da partida. Um grande resultado para o Newcastle em meio à crise de lesões que assola o clube, mais uma nesse momento, né? O Lascelles, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho, vai ficar aí sei lá quanto tempo, 7, 8 meses sem jogar. Cara, e ele já é banco, né? E tá jogando porque tem titular machucado. É um Newcastle que tá vivendo uma temporada ruim de performance. Ruim não, mediana, aquém das expectativas. Mas a frustração ela vem muito do departamento médico. E vamos ver como que vai ser o futuro do Eddie Howe. Mas eu acho que é uma situação muito diferente a do Manchester United. Isaac, 2 gols e 1 assistência. Mais uma vez sendo importantíssimo para esse Newcastle, o artilheiro da equipe na temporada. E eu gosto muito do Isaac. O Barnes foi a grande estrela porque entrou no segundo tempo e marcou os 2 gols da virada final. Então esse Newcastle ele consegue assim, acho que psicologicamente é uma vitória muito grande, né? Depois de você estar perdendo em casa para um West Ham que joga sob a batuta de Lucas Paquetá, um dos melhores meias da Premier League nessa temporada. A assistência que ele dá para o Antônio é mais uma para ele enquadrar, muito similar ao passe que ele deu para o Vinícius Júnior em Wembley contra a Inglaterra, e o Vinícius perdeu, por isso não foi assistência. Mas o Paquetá, que foi para mim o grande destaque do Brasil na data FIFA, ele continua sendo o principal jogador do West Ham e um dos principais meias da Premier League. Repito, no outro lado da moeda temos o filme de terror vivido pelo Calvin Phillips e pelo torcedor do West Ham com o Calvin Phillips, né? Ele entra quando estava 3-1 para o West Ham no placar e logo depois ele faz um pênalti no Isaac, que permitiu o início da virada do Newcastle. E aí no fim do jogo, entrando no ônibus, um torcedor grita para ele que ele era inútil e ele manda o dedo do meio para o torcedor. Enfim, cara, é um filme de terror para o Phillips, para o torcedor do Newcastle, do West Ham. É complicadíssima a situação do Phillips, que não estará na Euro, né? Com a Inglaterra, e merecidamente não estará, porque desde que saiu do Leeds ele tem vivido, apesar de ter conquistado uma tríplice coroa, ele quase não jogou pelo City, foi emprestado e quando joga faz besteira dentro de campo com a camisa do novo clube. E o Chelsea, que conseguiu sofrer 2 gols de um Burnley em Stamford Bridge com um homem a mais desde o fim do primeiro tempo. Complicado, hein? Complicado, Chelsea. Complicado, Pochettino. Cara, era um jogo para você vencer, enfim, para você confirmar os 3 pontos esperados e exigidos e obrigatórios, e você consegue sair na frente 2 vezes no placar e sofrer o empate de um time que estava com 10 homens, com um jogador a menos desde o fim do primeiro tempo. E que falha terrível do Petrovic no segundo gol, hein? E olha que ele vem jogando muito bem, vem sendo muito importante para o Chelsea, inclusive pegou uma bola no primeiro tempo, uma defesaça, mas ele falha muito feio no segundo gol do Burnley. E eu falei que o Paquetá é um dos melhores meias da Premier League, um dos melhores jogadores da temporada europeia é Cole Palmer. Ele está na discussão de melhores meias da Premier League, ele está na discussão de melhores contratações da temporada da Premier League e eu acho que ele deve estar na discussão dos melhores jogadores da temporada europeia. Pelo menos na faixa etária dele, vai. E eu não sei se no geral, tá? Porque, cara, são 21 anos, 16 gols e 12 assistências em 35 partidas. Ele joga demais. Ele joga muita bola. Muita bola. Que surpresa, cara, o que ele está fazendo logo na primeira temporada dele com o Chelsea. Na primeira temporada em que ele não é a primeira dele como profissional, mas é a primeira em que ele é titular com constância, né? E ele vem sendo de longe o principal jogador do Chelsea. Se não fosse o Palmer, o Chelsea provavelmente estaria brigando contra o rebaixamento, tá? É esse o nível da situação do Chelsea e é esse o tamanho do Palmer. Ah, o Palmer está carregando o Chelsea para lugar nenhum. Cara, está carregando o Chelsea para longe da zona, que é o máximo que ele pode fazer e está fazendo muito. Muito. Jogando demais o Cole Palmer. A assistência, que deveria ter sido assistência que ele dá no começo da partida, acho que para o Jackson, a cavadinha no pênalti, o gol com um belo passe do Sterling, de letra, e que depois
o Palmer tentou retribuir a gentileza, mas não foi correspondido porque o Sterling perdeu o gol num passe lindo do Palmer. Enfim, mais uma partida completinha desse garoto que tem um futuro brilhante, cara. Tem que estar na Euro, tem que estar na Euro. E a temporada do Chelsea tá aí uma esperança de conseguir alguma coisa na Copa da Inglaterra, enfrenta o Manchester City na semifinal, mas a missão, claro, é complicadíssima. Curtinhas aqui para finalizar esse vídeo que já está longo demais, eu tô com muito frio. Sheffield United 3, Fulham 3 e o Rodrigo Muniz de voleio, cara, faz um golaço já nos finalmente da partida para conseguir o empate para esse Fulham que estava perdendo de 3-1 e conseguiu a reação. E o Rodrigo Muniz, que também tinha colocado 2 bolas na trave antes, continua essa fase esplendorosa. 8 gols nos últimos 8 jogos dele na Premier League e uma confiança no teto, né? Tentou um chute de letra, repito, colocou 2 bolas na trave, enfim, impressionante a fase que vive o Rodrigo Muniz. Mais uma boa partida e mais uma assistência de Andreas Pereira, que para mim foi um dos destaques do Brasil na data FIFA. Um pouco menos do que o Lucas Paquetá, mas acima de muita gente. O Andreas, que faz uma grande temporada com a camisa do Fulham e que bom que voltou a ser convocado e foi importante para a seleção nessas partidas contra Espanha e Inglaterra. O Andreas que tem 7 assistências na temporada com a camisa do Fulham. O Villa muito vivo nessa briga pela Champions, finca ali a posição na 4ª colocação na tabela, 2-0 para cima do Wolverhampton, que era um dos melhores times da Premier League em termos de pontuação até essa rodada, olhando para o recorte 2024, e o Villa consegue carimbar essa vitória dentro de casa. O Martinez, mais uma vez, o Dibu sendo importantíssimo, poderia ter saído atrás no placar o Aston Villa, numa finalização do Aït-Nouri cara a cara dentro da pequena área, e o Martinez foi gigante, importantíssima vitória para o Aston Villa. E por fim, cara, falar rapidamente da perda de 4 pontos do Forest, que não foi muito falada por aqui. 3 questões que eu acho importantes para finalizar e eu vou resumir rapidamente. Por que uma punição menor a do Everton com um valor maior em relação ao fair play financeiro? A Premier League diz que é por conta da falta de colaboração do Everton e o Forest abriu as contas e foi muito mais colaborativo com as investigações. Se está certo ou está errado, não sei, mas esse é o argumento. Por que o City ainda não foi julgado? A gente já falou sobre isso. Faz sentido porque são muito mais acusações e supostas infrações do que Forest e Everton, mas é muito ruim para a imagem da Premier League que isso ainda não tenha sido resolvido. E se é um fair play financeiro justo, deve mudar já agora para a próxima temporada, alinhado com o novo fair play financeiro da UEFA, que eu e Marcelo já explicamos no Fred e Beckler explicam lá no canal da TNT, uma receita alinhada aos gastos com o futebol, incluindo salários, não só transferências. Esse será o novo fair play financeiro da UEFA e deve ser o novo fair play financeiro da Premier League a partir da próxima temporada. É isso, minha gente. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Estou feliz de estar de volta, um pouco mais renovado, e vamos que vamos. Faltam 9 rodadas para o fim da Premier League e temos daqui a pouco as quartas de final da Liga dos Campeões.